E não adianta a gente vir aqui ficar denunciando, apontando o dedo e não fazer nada para construir algo do nosso lado. É por isso que a gente tem um projeto cultural tão que a gente leva tão a sério, que é o Valete, o Universo Valete. A gente quer criar, né, um universo, a gente já tem esse aplicativo, né, onde pessoas possam falar livremente sobre diversas coisas, né, desde o Sergião falando de física, até o Wesley de Lanogari na revista Valete falando de educação, sem ter que ficar pagando pedágio para a esquerda ideológica. Né? Então a gente quer fazer essa transformação cultural. E digo mais ainda, tá? Que nós somos ambiciosos. A gente precisa, cara, avançar, inclusive institucionalmente. Um dos planos nossos, eu sei que parece um sonho distante, mas a gente primeiro tem que imaginar onde a gente quer chegar para depois executar o plano. A gente precisa ter uma faculdade de direito, velho. A gente precisa começar a colocar membros do Ministério Público, ter procurador, ter juízes, ter membros da instituição democracia que não fiquem beijando a mão ideológica da esquerda. Né? Que é a velha frase a gente não vai bater de frente com esses caras só apontando o erro e não construindo nada. Quando o Zé Dirceu falou a gente precisa tomar ele falou recuperar o poder ou tomar o poder, que é diferente de ganhar a eleição. Que é diferente de ganhar a eleição. Ele não estava falando de dar golpe militar. Ele não está falando de fazer uma revolução comunista no Brasil. Ele está falando de justamente o que o PT fez muito bem, que foi dominar o PT. Antes do Lula ganhar a eleição em 2002, o PT dominou sindicatos, o PT dominou a imprensa, o PT dominou a academia, o PT dominou tudo. Ministério, beleza. Agora nós estamos aqui, agora o Lula está pronto para ser presidente. Aí o cara ganhou. Tanto que, cara, quando o Lula ele foi quando descobriram os 2 maiores escândalos de corrupção da história do Brasil, o Mensalão depois do Petrolão, mesmo com só depois de todo esse tempo o Lula ter sido preso, ficado inelegível, ele voltou e recuperou tudo, cara. Uma coisa que até ouvi o 38 falando, e é verdade, é o seguinte: me fale um aliado do Lula que está pobre e preso. Não tem, velho. Todos eles estão livres e ricos. Todos. Os caras recuperaram tudo. Os caras recuperaram todos os terrenos que ele perdeu. Não, e mesmo no pior momento do PT, que é uma coisa que eu lembro sempre, que foi pós-impeachment e eleição do Bolsonaro, o PT elegeu a maior bancada de deputados federais. O PT, mesmo assim, no seu pior momento, elegeu a maior bancada, uma bancada maior do que a bancada do Bolsonaro, que ganhou a eleição. Ele conseguiu. Ele tinha uma base tão forte, tem uma estrutura tão forte, que independe de você ter a cabeça, que é a presidência da República, que eles ainda tinham a maior bancada. Mas eu lembro que foi uma época que muita gente falou que o PT podia morrer, né? Cara, eu lembro, cara. Eu lembro até quando eu tava em Porto Alegre, um dos vídeos que eu fiz desse que eu ia lá. Eu fui na esquerda democrática em Porto Alegre, que aliás estaremos em Porto Alegre esse final de semana. Você que é de Porto Alegre, vá no nosso congresso. Uma das coisas que eu filmei tá no meu canal até hoje, esses vídeos. A galera do PT colocando o número 13 em azul e sem a estrela. Tinha isso teve direto. Isso teve muito. Eleição de 2016, municipal principalmente. Para não... Era 13 verde, era 13 azul, era toda. Isso aí teve. Eu 13 azul. Mano, cadê a estrela vermelha do PT aqui? Muito isso aí também. Pistola, me bateu e muita gente também que foi pra PSB, que foi pra PDT. E aí depois que o Lula ganha, fala, opa, é hora de voltar pro PT. Pois é. Outra coisa, eu anotei algumas coisas aqui que não tem muito a ver com o tema, mas que também queria comentar, se tem a ver com o governo do Lula. O que vocês viram esse movimento dos canais comunistas, os progressistas mais radicais, né? Os canais, eles estão batendo muito no governo do Lula e principalmente no Haddad, né? Sim. Essa debandada dos caras do governo, como vocês veem isso? Cara, eu vejo o seguinte... Eles se uniram na época da eleição, Sim, para eleger o Lula e de repente meio que abandonaram o barco e estão batendo pesado. Eu vejo isso como uma lição de casa que eles não fizeram e agora eles vão ter que fazer agora. Né? Acusando o Lula o governo de ser neoliberal. De ser liberal, não sei o que lá. Inclusive teve uma das coisas mais patéticas que teve, que envolve o Felipe Neto. Tem um instituto chamado ICL, Instituto Crescimento Liberta, se não me engano esse o nome, né? Que é o ICL, que é do Felipe Neto com o Eduardo Moreira. Não sei se você sabe. Não, já teve aqui. O Eduardo Moreira que inclusive me desafiou pra porrada. Tô esperando, Eduardo. Sério? Tamo junto. Eu não sou um cara violento. Debate ou pra porrada? Ele me chamou pra porrada. Ele falou assim, o dia que eu te encontrar... O que você fez, Arthur? Eu falei o que ele é. Um banqueiro vagabundo de merda, entendeu? Que hoje vive... pra falar... Ele me chamou pra porrada, claro, mas eu não tô falando que eu não entendo. Eu entendo. O cara não tem capacidade de debater, eu chamo ele pra um debate. Ele tá me chamando pra porrada. Eu não quero dar porrada em ninguém, nem tomar porrada de ninguém. Eu quero debater. Eduardo Moreira, senta aqui um dia comigo e vamos trocar uma ideia.
né? Se você for homem. Mas tudo bem, não é? Quer provar na porrada? A gente vai se cruzar qualquer dia. ICL? Por que você falou isso? Por que foi do ICL? Por que aconteceu? O ICL também tá batendo no governo? Então, o ICL não tá batendo no governo, né? O ICL tava lá. O ICL tava o Eduardo Moreira, o Calejon, que fala grosso, hein? Vem aqui falar alto, meu! Esses neoliberal aí, que eu sou Calejão, eu sou machão e não sei o que lá. Aí tava o Jones Manuel, né? Ele tava via transmissão, né? E descendo a lenha no governo, Eu vi isso aí. Aí o Calejon quis meio que podar o Jones Manuel. Aí o banqueiro Eduardo Moreira deu uma bronca ao vivo no Calejon, que baixou as orelhas igual uma cadelinha ferida. Pôs o rabinho entre as pernas. Ficou uma situação bem chata mesmo. Ficou horroroso, cara. Ficou nítido. Então o que tá acontecendo na esquerda hoje, tá, cara? O beijamão começou a não dar os frutos pra essa galera, né? A União começou a fazer com que, mano, eu tô perdendo porque eu vou ter que defender esse governo, que tá horrível, mas eu também sou pequeno demais pra fazer minha revolução popular. Então os caras estão nessa crise existencial. Meu palpite, tá, cara? Vocês não vão conseguir nenhum nem outro. Vocês não vão conseguir nem fazer beijamão na pirâmide hierárquica da esquerda e ter acesso aos polos de poder que vocês querem através do PT, vocês não vão conseguir. E vocês também não vão conseguir fazer uma revolução popular porque vocês são pequenos e toscos demais. Então é uma briga assim que eu olho de longe e eu adoro, eu acho maravilhoso, eu acho a coisa mais linda do mundo. Eu acho que isso faz... A verdade seja dita que ICL foi um dos primeiros canais e a bater pra valer na CPI das bets, tá? Aliás, é muito, muito boa. Eu gostaria de saber quanto que o Felipe Neto já devolveu do dinheiro que ele recebeu de publicidade, porque são dezenas de milhões, né? Da Blaze. Ele não devolveu? Não, e outra, eu quero muito bem pontuar aqui que o senhor Felipe Neto vendeu Blaze como renda extra. Tem provas Não disso. vendeu... Tem. Ele não vendeu como...